Vender uma obra para um cliente já é maravilhoso, né? Agora imagina você vender 6 obras para um cliente que nunca ouviu falar de você. Essa é a história que o Mônico vai contar para a gente hoje. E aí, Mônico, como você conseguiu essa proeza? Pois é sempre uma alegria muito grande quando a gente consegue vender uma obra de arte para um cliente. Foi um dia muito especial, um dia que eu jamais vou esquecer. Foi inclusive uma indicação que me possibilitou fazer essa venda. Eu havia feito uma exposição uma vez numa padaria aqui da nossa cidade. Acabei indo depois, de alguns anos depois, indo nessa padaria, tomar um cafezinho lá, eu encontrei com o dono e a gente conversou um pouquinho. Ele me perguntou se eu gostaria de expor minhas obras lá. Falei, claro, óbvio, né? Eu já tinha algumas no meu acervo, pintei mais algumas outras. E dura até hoje, já faz alguns anos já. Gosto de colocar aquela etiquetinha, né, com QR Code, escrito em negrito assim, obra à venda. E aí tem todos os meus contatos, o QR Code ali, para a pessoa apontar o celular e conversar comigo pelo WhatsApp, ou direcionar para o meu Instagram, enfim, de o meu contato lá. E num belo dia, tô eu lá pintando, e aí eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp assim, olá, você é o Mônico, artista? Eu falei, sou. Gostaria de fazer um orçamento com você, porque eu tenho algumas paredes aqui na minha casa e eu queria que você desse uma olhadinha para decorar, colocar alguma obra de arte. E eu falei, nossa, isso é incrível, isso é maravilhoso. Você é de onde? Ela falou assim, eu sou de Vinhedo também e tal. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar, eu posso ir amanhã e levo a minha trena, levo o meu caderno, as coisas e esse orçamento para você. Eu falei assim, tá bom. Aí a gente combinou o horário, tudo, no dia seguinte eu fui lá, só que antes de sair, eu pensei, essa pessoa, não sei se ela conhece meu trabalho, não sei se ela não sabe, nunca viu, vou levar algumas obras. Era isso que eu ia perguntar, né? Porque eu também não conheço a história, então, não é, porque a princípio você falou, vou levar a trena, vou fazer um orçamento, e eu pensei, ué, mas você já não sabe o preço das obras? Então, é porque isso. o que eu ia fazer? Geralmente, o que eu faço? Eu faço uma medição na casa da pessoa, e depois eu vou lá no celular, faço uma montagem, e coloco algumas obras assim, e mostro a foto do ambiente dela com as obras, né? E a minha ideia era essa, inclusive eu tinha sugerido isso para ela, que eu iria tirar algumas fotos, fazer algumas medições, e fazer algumas montagens. Só que assim, eu não sei que estalo que me deu de levar umas obras lá. E assim, nesse dia, coincidentemente, eu tinha encerrado uma parceria com outro lugar. Tinha algumas obras em casa e tinha algumas também que estavam prontas. Então eu peguei 4 obras que tinha voltado de exposição e 2 que eram minhas obras mais recentes ali. Já estavam assinadas, com verniz, tudo. Pensei, vou colocar no carro e vou mostrar para a pessoa sem compromisso. Para vocês como que foi essa ligação dessa padaria com esse cliente. Só uma dúvida, como que você conheceu meu trabalho? Como que você me indicou? Mas, na verdade, eu não conheço o seu trabalho. Quem me indicou foi a minha personal. Ela foi numa padaria, tomou um cafezinho lá, viu os seus quadros lá, tirou foto, mandou para mim e eu gostei. Como tinha o seu contato, eu decidi chamar você para você vir aqui fazer um orçamento. E aí, olha só, a personal trainer, depois eu acabei conhecendo, ela não me conhecia, ela só tinha visto o meu trabalho que estava exposto lá, e ela, um dia conversando assim com a cliente dela, com a patroa dela, ela falou, olha, sua casa é grande, é bonita, mas poderia ter umas obras de arte aqui, né, uns quadros para poder decorar. Ah, mas eu não conheço nenhum artista. Aí ela falou assim, mas eu conheço. E foi aí então que ela me indicou, e eu fui lá. Assim, olha, eu trouxe algumas obras, estão no carro, posso trazer? Falou, claro, deve. Aí, sabe o que eu fiz? Eu peguei e fui colocando as obras no chão, assim, ó, e escorando ela, uma escorei no sofá, outra numa mureta, e foi deixando todas assim. A mulher pegou uma obra e falou assim, ó, essa aqui vai lá pro meu quarto, vamos lá. Aí foi, né? Aí o marido dela estava lá também, ele estava trabalhando no computador lá, e aí pegou e chamou, falou, amor, vem cá pra você ver, essa aqui ficaria boa no nosso quarto, não ficaria? Ó, essa aí ficou show, hein? Agora vamos ver a outra. Aí já pegou uma outra. Ó, essa Você aqui... já tinha falado o preço para ela? Não tinha falado nada, não tinha falado nada. Hum. Era uma casa gigante, bonita, né? Uma casa dentro de um condomínio, muito chique, assim. Aí eu falei assim, ó, essa aqui vai ficar aqui nessa parede do corredor. Essa aqui vai ficar na sala. Essa aqui, enfim, ela arrumou um lugar para 4 obras. 2 ali ela meio que não gostou ali, mas essas 4 ela gostou.
Aí falou assim, só que eu também queria uma obra para colocar no quarto do meu filho, e eu queria uma também aqui no corredor, que eu queria o retrato do cachorrinho. A gente acertou ali todos os detalhes ali. Aí ela pegou e falou assim, não, agora preço, você vê é com ele ali, ó. Que era com o marido. Aí eu fui sentar, conversar com ele, eu já fui, lógico, levei o meu portfólio, falei do meu trabalho, né, o portfólio impresso, eu sou artista há tantos anos, eu tenho tantos prêmios, não sei o que e tal. E ele falou assim, tá, mas vamos lá, quanto que você vai me cobrar nesses quadros aí? E aí eu passei o preço para ele assim, não, mas peraí, a gente está comprando um, está comprando 6, né? São 4, mas tem mais outros 2 de encomenda, dá um descontinho e tal. Tá, mas como que você vai fazer o pagamento? Você vai parcelar, você vai dividir e tal? Aí eu falei, não, vou fazer o pagamento à vista. Aí eu falei, à vista? Então eu consigo tirar aí uns 5%. Ele falou assim, tá bom, qual que é seu Pix? Eu falei, tal. Ele foi lá e fez o Pix na hora, no valor das 6 obras pra mim. Ave Maria. Eu ali, e eu assim, ó. Tremenda. Falei, meu, isso é surreal. Isso é surreal. Não, tudo bem que a gente trabalha para isso. A gente pinta nossas obras, a gente cria nossas obras, a gente se esforça tanto. Mas, meu, quando chega uma oportunidade dessa de vender 1, 2, 3 obras assim, é muito legal. Agora, tipo, 6... Sim. Não, sem contar que depois que eu entreguei essas outras 2 obras, ele ficou tão feliz, ele comprou outras. Porque olha só, na minha mente eu pensei, se aquele dia eu levei algumas obras, né, eu levei 6, ele adquiriu 4, da próxima vez que eu for levar as obras de encomenda, eu vou levar outras também. Algumas, sim. E aí o que eu fiz? Eu levei dessa vez 4 obras. E ele? Ficou com 2. Então o que eram 6 obras, eu vendi na verdade 8 obras, 6 naquele primeiro dia e mais 2 depois. Essa sua história me fez lembrar uma história que não estava programada aqui, mas que realmente me lembrou uma história que eu vivi. A gente participou daquela exposição do Festival de Inverno. Sim. E aí também todos nós, né, artistas, deixamos ali as telas com QR Code justamente com o nosso contato. E uma pessoa que foi lá entrou em contato comigo através desse QR Code, porque ela gostou muito de uma onça que eu tinha pintado. Certo, lembro. Essa mulher, ela era uma médica antroposófica. A antroposofia é uma filosofia, né, alemã do Rudolf Steiner e tal, tem aquela pedagogia Waldorf que é ligada. Eu conheço até um tanto, bastante disso, embora eu não tenha estudado a esse respeito. Mas conheço pessoas assim próximas que estudaram. E aí, na pedagogia Waldorf, por exemplo, eles usam muito aquarela, aquela pintura mais fluida, né, e tal. E embora eu não pinte aquarela, mas aquela onça especificamente, que eu fiz com a minha técnica molecular, ela estava assim, um pouco camuflada no fundo. Então dava aquela sensação de não tinha aqueles contornos exatamente, estava fluido. Então, embora não fosse uma aquarela, ela gostou muito da técnica e ela estava decorando o consultório dela, consultório médico, ela era uma pediatra antroposófica e ela estava decorando o consultório. E aí ela entrou em contato comigo, perguntou o preço e tal, eu falei. E aí ela perguntou se eu podia levar para ela ver a tela. E eu falei, posso. Eu falei, né, qual que é o ambiente? Ela tirou foto do ambiente que seria a sala de espera ali do consultório dela. Quando eu vi aquele ambiente, eu falei assim, nossa, mas tem mais de uma parede aqui, né? Artista esperta. Eu olhei e falei, tem mais de uma parede. Eu falei, vou levar algumas a mais, né? Porque vai que eu fiz exatamente o que você fez. Então, quando eu levei a onça, eu levei outras telas. Como eu entendi que ela queria aquela coisa fluida, eu peguei telas minhas que realmente não tinha nenhum tipo de contorno, que realmente eram telas que iam ter essa mesma fluidez. E olha só, uma semana antes, eu tinha pego uma tela minha de 80 por 110, que eu tinha pintado uns 3 anos antes, e que eu olhava para ela e falava, meu, essa tela não tem a ver comigo. Eu tinha gostado de pintar ela, era uma tela que eu gostava, achava bonita, mas ela não tinha o meu estilo, ela não se conectava com nenhuma das séries que eu costumo fazer. Era diferente. Ela era diferente, estava desconectada ali. E eu tinha pego essa tela, fazia uma semana, eu falei assim, quer saber? Eu vou pintar por cima. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu falei, eu vou pintar por cima dessa tela. E eu pintei por cima dessa tela só com a técnica molecular. E fiz uma tela nova. E eu levei essa tela também.
Quando eu cheguei lá, eu entreguei a onça, as outras no carro, né? Não cheguei com ousadia, né? Deixei no carro e tal, fui entregar. Ela falou assim, então, aqui tem outras paredes também. Eu falei, olha, eu tenho algumas telas no carro, né? Se você quiser dar uma olhada também para ver como ficaria e tal, né? Falei, eu posso buscar. Ah, então busca. Foi a secretária dela comigo pra gente buscar no carro algumas telas. E eu carreguei para cima. De cara, ela viu uma que ela falou, essa daqui aqui. De cara eu já tinha, digamos, vendido 2. A pessoa quando vê ali no ambiente ali é outra coisa, né? Na hora. E aí essa tela que eu tinha há uma semana transformado, que estava ali, digamos, empacada em casa, eu não tinha vendido, fazia uns 3 anos que eu tinha pintado. Aquela mesma tela que eu tinha, né, feito uma nova tela nela, eu levei. A tela, sem brincadeira, era nos tons do consultório, tons principais, incrível. Combinava com o sofá, combinava com os móveis que ela tinha comprado ali, mas combinava com tudo, a temática tinha a ver com o consultório dela, tinha tudo a ver. Parece que o universo conspira a favor, né? Quando ela olhou, e o tamanho era perfeito para a parede, que tinha um sofazinho assim, uma cor meio cerâmica, era perfeita para aquilo ali. Quando ela colocou, ela falou, não. E era a tela mais cara, as outras eram menores. E ela tinha um preço menor. E essa era uma tela maior e era uma tela mais cara. E ela perguntou o preço, tudo, falei, tá. Aí ela, e agora fico com essa, não fico. Eu falei assim, olha, você não precisa se decidir agora. Eu falei, você pode Fica deixar a tela aqui. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu falei, eu não me incomodo de vir aqui buscar. Eu falei, isso é normal. Tipo, eu nunca tinha passado por isso. Normal, todo mundo faz, tal. É assim mesmo. Como se consignação. Isso. Eu falei assim, você pode deixar a tela aqui. Eu falei assim, você pensa aí, não precisa pensar aqui rapidinho na minha frente. Tá tranquilo. É essa daqui que você quer pensar? Tá bom, deixa aqui. Eu vou levar as outras telas. No dia seguinte, essa médica me liga e falou assim, olha, eu quero aquela tela. Não preciso pensar mais. Ela falou que cada paciente que chegou, porque ela assim, às vezes você sabe, esses médicos, eles vão às vezes itinerantes, então não atende só em Vinhedo, atende em outra cidade, então não é sempre que tá com o consultório, daí quando tá naquele consultório, marca vários pacientes. E ela falou que cada um que chegava, falava, meu Deus, que tela lindo, meu Deus, que lindo, que lindo, que lindo. Ou seja, ela se encantou no coletivo ali, todo mundo, como se fosse assim uma coisa, tipo, você tem que ter essa tela aqui. E realmente, honestamente, ficou perfeito. Eu nem precisei instalar, ela chamou uma pessoa que instalasse as telas, ou seja, eu nem voltei no consultório. Detalhe, quando eu vou visitar o cliente assim, eu já levo uma sacolinha que vem a maquininha de cartão, vem martelo, prego, furadeira, bucha, parafuso, eu levo tudo, eu levo o kit completo, um nível para saber se o quadro tá retinho ou não, a trena, lápis. Porque se ele quiser, você instala na hora. Eu confesso que eu não sei usar furadeira, eu nunca usei, eu não tenho uma, a única coisa que eu sei é pregar prego na parede. Não, preguinho de aço resolve. Eu sei fazer isso. Se não é o caso, se é o caso de alguma coisa mais pesada e tal, eu não sei fazer, sendo sincera. Então eu não consigo chegar a esse nível de serviço que você chega. Mas com certeza o cara fica realizado, né? É muito legal que a gente não faz as coisas inventando com resultado. A gente imagina que, vou levar, talvez venda, talvez não venda. Uma sementinha que a gente plantou lá na padaria, né, de uma parceria, que a personal viu, né, a moça viu e indicou para essa cliente que me chamou, que era para ser um orçamento, se transformou em 8 vendas. Em 8 vendas, são 4 vendas diretas ali, né, de obra pronta, mais 2 encomendas e depois mais outras 2 obras prontas. E você tem alguma boa história dessa? Bom, já ficou a dica aqui, carrega umas telas no carro quando for fazer um orçamento, né? Já viu que dá certo esse esquema. E conta pra gente se você tem alguma boa história dessas, de venda de telas. E se você gostou do vídeo, curte o vídeo para ele chegar a mais pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Até!